A gente tem um prédio que foi interditado pela Defesa Civil de forma burocrática, mas não foi interditado fisicamente. Uma parte externa desse prédio que está para a rua, a gente colocou um aviso lá na frente, o corpo estudantil que colocou um aviso junto de uma faixa, porque a Defesa Civil não colocou, e aí tem passagem de pessoas, de pedestres, o dia inteiro, porque essa rua aqui ela dá diretamente para o central do Brasil. E as pessoas não fazem ideia que isso pode cair. Alguns dos passos, né, têm sido dados também primeiro pelos alunos, né? Sim, acho que o primeiro foi pelos alunos, né? Depois, da movimentação que a gente teve na semana passada de falar com a mídia e de expor a situação na mídia, em 1 hora a Defesa Civil apareceu aqui. E aí interditou o espaço. Só que é isso, interditaram o espaço de forma burocrática. Fizeram um laudo. Exatamente, não de forma física. E aí é um espaço, como a Centine falou, efervescente, o Rio de Janeiro. Aqui a gente tem acesso para a central do Brasil. Então você tem a passagem de pessoa, 24 horas por dia. Você tem, as pessoas que estão em situação de rua que ficam aqui na sacada, na parte de baixo. Tem o abrigo do lado. Então você tem, pessoas 24 horas por dia, ou passando, ou na parte de baixo aqui do prédio. Então, como é que você não coloca um aviso sobre o perigo que tem de queda sobre esse espaço, sabe? A gente está falando de vida, sobre a possibilidade de pessoas morrerem por conta da queda de um prédio histórico. Então, parece que a gente está largado, porque eles preferem assinar o atestado de óbito do que assinar um papel oficial para que exista uma revitalização desse espaço, sabe? E acho que Sim, e então os alunos mesmo, o movimento estudantil colocou faixas ali, né, tentando sinalizar que é um espaço, né, que não se pode ficar sentado ali na calçada e tudo mais. E a gente tem se antecipado em algumas coisas também, né? Por exemplo, na busca de um lugar para a gente ficar, a gente fez uma lista de possíveis lugares, já levando para a FATEC, já dando para eles, porque a gente sabia que eles iam querer jogar a gente para longe. Também tinham oferecido 2 teatros na Zona Sul para a gente, então assim, sem entender realmente o contexto, as necessidades da escola. Então, o nosso movimento estudantil ele tem se organizado não só assim para realizar atos na rua, mas a gente tem se organizado internamente também para estar de frente para essas pessoas também preparados, né, sabendo o que a gente está falando. Meu nome é Santini Estevam, tenho 25 anos, eu estou no meu último período aqui na Martins Pena. A Martins Pena funciona como uma escola técnica em artes dramáticas, hoje a gente é gerido pela FATEC. Eu entrei aqui em 2019.2. Eu sou Uriel Dames, eu sou calouro, acabei de chegar na escola no meio desse furacão. E chegar assim nesse estado é revoltante, né? Porque o mínimo que você espera do governo do estado é que ele faça o trabalho dele. E ele não tem feito o trabalho dele isso há muito tempo. E essa escola aqui, ela carrega uma história de 115 anos. Você não ser possibilitado de diversas formas de poder estudar e se desenvolver enquanto cidadão, que é o que a Martins Pena faz com a gente, ela desenvolve a gente para além do artístico, é muito revoltante. A gente, enquanto cidadão, faz o nosso papel e o que a gente espera, como o mínimo que o governo do estado faça, é que ele respeite os nossos direitos. E não tem feito isso. Pegando aqui, né, o gancho do que o Uriel falou, a gente está, enfim, num país que não respeita a educação, não respeita a cultura, né, não entende a importância, assim. A gente é uma escola pública e uma escola pública de teatro. E o teatro em si, enquanto arte, também é bastante relegado, assim. Então, a gente assim, o resto do resto, praticamente. Mas a gente tem resistido durante esses 115 anos, né? A gente é uma escola que surge em 1908, inicialmente no Teatro Municipal. Depois a gente vem para cá, que é esse casarão, que foi onde nasceu o Barão do Rio Branco. É um casarão de 1830, que é tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN, que é o órgão que cuida dos patrimônios históricos, né, do Brasil, enfim. E a gente, então, ocupa esse casarão mais ou menos desde os anos 50, né? A escola continua por aqui, ela foi expandindo, foi construído
um novo teatro, né, nos anos 70, que é o Luiz Peixoto, que é um teatro que também está interditado, que ele não é tombado porque ele é mais recente, mas ele foi interditado por conta de cupins, que estavam, enfim, ruindo toda a estrutura. Então, a questão do casarão, essa rachadura, né, que está ali em uma das salas, ela já tem alguns anos. Já tem alguns anos que os alunos já tinham observado, já antes até de eu entrar. A gente já passou por algumas movimentações estudantis aqui, né? A gente teve em 2015, 2016 a ocupação dos alunos. A gente faz parte da FATEC desde 2002, né? E a gente chegou a ter lanche, por exemplo, a gente chegou a ter vários funcionários, a gente tinha costureira, a gente tinha carpinteiro, que são demandas de um curso de teatro, né? E durante esse período do golpe e tudo mais, em que as escolas estavam sendo todas sucateadas, a gente perdeu todos esses funcionários e os professores também não estavam recebendo. Então, a escola foi ocupada pelos alunos por 3 meses e conseguiram alguns direitos, conseguiram, enfim, voltar com a verba, né, os professores terem seu pagamento, mas outros funcionários nunca voltaram. A gente não tem técnico de som, a gente não tem técnico de iluminação, assim, coisas que são primordiais para o teatro. Então, a nossa gestão do Grêmio atual, ela assumiu no ano passado e já com esses problemas. Então, o problema do casarão já existia no ano passado. Em fevereiro do ano passado, a Defesa Civil interditou a sacada de uma das salas, que é a sala que a gente chama de Sala Claudinete, que é uma sala que a gente tem aula de corpo também, né? Então, uma sala que a gente ocupa com bastante gente, com bastante movimento. Então, ano passado, a sacada já tinha sido interditada, realmente a gente não podia ir lá porque poderia cair, e essa rachadura foi aumentando ao longo do ano, assim. Então, a gente já iria começar esse semestre letivo sem o Teatro Luiz Peixoto, que foi interditado por causa do cupim, com a sacada da Claudinete, que já tinha sido interditada, e com essa rachadura que começou a preocupar os funcionários, começou a preocupar os professores, e começou, então, a nossa mobilização, essa mobilização geral, assim, começou na segunda-feira passada, para que fosse visto, né, fosse feita uma vistoria e tudo mais. E aí, na terça-feira, a Defesa Civil, né, como o colega colocou, veio aqui, depois de reportagem na televisão e tudo mais, e interditou por completo o nosso casarão. Então, o cenário que a gente tem sem 3 salas que funcionam no casarão, mais o teatro. Então, agora a gente só tem 2 espaços disponíveis em meio a esse caos, o que é impossível. A gente tem 150 alunos, né, você tinha perguntado, a gente tem 150 alunos, 10 turmas, 5 turmas funcionando no turno da tarde, 5 turmas funcionando no turno da noite e 2 espaços. Então, o que a gente está agora no processo junto à FATEC, junto às autoridades, é de encontrar um espaço onde a gente possa ocupar, possa ter nossas aulas até serem feitas as obras, né? Então, a obra do Teatro Luiz Peixoto, ela está iniciando, mas a gente tem batido na tecla da importância de ter o acompanhamento de uma mão de obra especializada em teatro, de ter uma supervisão mesmo de pessoas que entendam de fato de teatro, porque a FATEC nunca oferece isso para a gente. E esperando também o laudo do IFAM para que a obra no Casarão possa começar a ser pensada, né? Possa começar a ter, enfim, a verba, ter licitação para a empreiteira de fazer a obra e tudo mais. Até porque a gente já teve problema nesse teatro, né, anteriormente. Porque já teve uma obra no valor de 250 mil anteriormente no teatro, foi no Luiz Peixoto, né? E eles tamparam o rudimento. Então, o teatro, ele virou um auditório. E aí a gente perdeu esse teatro para poder fazer os trabalhos que a gente precisava fazer. E a chuva continua caindo dentro do teatro, assim. Essa obra, né, que ele mencionou foi feita por uma empresa que foi contratada pela FATEC. Essa obra foi feita durante a pandemia, sem nenhuma fiscalização. E quando a gente, enfim, voltou, né, depois de ter as primeiras aulas, né, depois da pandemia, assim, a gente se depara realmente com um teatro que não pode ser usado como teatro, né? E com o mesmo problema acontecendo, né? A chuva caindo dentro, né? A gente tem até alguns vídeos aí de realmente uma cachoeira caindo dentro do teatro. Mesmo assim, a gente tinha aulas lá no passado, a gente só não usava ele como, enfim, com a luz que ele poderia nos oferecer.
E é por isso que a gente bate nessa tecla de ter um acompanhamento. Os alunos têm vindo à escola todos os dias para também ver a movimentação, tanto para a gente se mobilizar politicamente entre nós e artisticamente também, mas também ontem a gente acompanhou o engenheiro da FATEC, que veio aqui ver e tal. Então, é uma demanda também, né? Hoje a gente vai ter uma reunião com a Comissão de Cultura, porque, enfim, pela necessidade de se tirar uma audiência pública para que todas essas promessas que eles estão fazendo para a gente sejam documentadas, né? Para que esse acordo seja firmado de maneira oficial. Porque até então a gente está em reunião com a FATEC e tudo mais, o secretário de Ciência e Tecnologia também já tivemos reunião com ele, mas a gente não tem nenhum documento que, enfim, afirme, né, que oficialize essas questões. A gente começou um movimento muito grande, né? Então eles estão com medo, né, do que vai repercutir para o próprio cargo deles, né? Eu não sei quanto que eles ganham para estar lá, não sei quanto que uma presidente da FATEC ganha, mas deve ser bastante coisa, com certeza. Roda muito dinheiro, né, por esse tipo de... Enfim, que o governo repassa dinheiro para a educação, e esse dinheiro está lá, está rodando. Mas ele nunca chega, né, nunca chega para a gente, assim. Então, eles estão com medo, eles estão querendo entregar para a gente, eles, né, ficam marcando reuniões, assim, tipo, no domingo foi marcada uma reunião, tipo, domingo à noite, falando que pode ir 3 alunos e tudo mais, e é óbvio que eles estão marcando uma reunião no domingo à noite, que é para os alunos não conseguirem se mobilizar né? Mas a gente está fazendo um movimento muito grande, a gente está muito organizado. Sim, para né? Desarticular a gente. E eles estão querendo nos silenciar de qualquer forma, assim, mas é uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla. A gente não vai esperar sentado. A gente só vai parar quando tiver tudo certo. Quando a gente tiver esse prédio pronto, assim. Exatamente. Por mais que a gente pode estar num outro espaço estudando, mas a gente vai estar de olho o tempo inteiro. Nosso movimento estudantil, ele não vai parar. Agora que ele começou, ele não vai parar. A gente inicia, né, o movimento na segunda-feira passada, mas antes disso, né, quando a gente observa o problema, a gente estava durante a nossa semana pedagógica, que é sempre na nossa primeira semana de aula, a gente faz uma semana de eventos para receber os calouros e também é aberto ao público, né? Então a gente fez toda a nossa semana na sexta-feira. A coordenação procura a gente, fala dessa preocupação dos professores, os professores já estavam se recusando a dar aula nessa sala que estava com a rachadura, e aí a gente ia ter nosso sarau, já estava tudo certo, todo mundo já animado, e a gente convoca uma assembleia para falar sobre isso e tentar pensar o que a gente vai fazer, né? Então a gente discute várias coisas nessa reunião, e na segunda-feira os alunos já vêm já cientes, né, dessa mobilização. Você quer falar um pouco sobre esse segunda-feira e tudo mais? E aí a gente tem se unido para entender que a luta ela precisa acontecer, mas mais do que a luta também, em conjunto, a gente precisa continuar ocupando esse espaço, porque o nosso ano letivo, em teoria, tem que acontecer também, a gente não pode ficar sem aula. E em conjunto com porque o que foi interditado foi o anexo ao lado, né? Essa parte aqui que a gente ocupa, ela não está interditada desse prédio. Então, que é onde tem a secretaria, onde tem o pátio. A gente tem pensado em se unir para ocupar esse espaço e a gente produzir aulões, produzir palestra, a gente conseguir de alguma forma usar esse espaço não só para a luta, a gente usar para a gente também, porque existe essa necessidade, sabe? Então, a gente tem se encontrado aqui produzindo cartaz, a gente tem produzido performance para a gente conseguir os atos. Então, a gente está aqui se unindo, pensando também nessa forma de a gente produzir, e isso inclusive junto com os professores, né? Sim. Que a gente também já entrou em conversa com eles para entender se eles podem chegar junto da gente, se alguém pode dar aula. E produzir arte também, né? Que a gente tem falado que é o que a gente faz melhor, né? Que é produzir arte. Essa é uma luta importante, né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo. A gente entende também que não é uma luta só da Martins Pena, né? Claro, a nossa escola, ela é referência. A gente tem a classe artística do nosso lado também, porque muitos artistas globais se formaram aqui na nossa escola. Então, a gente sempre conta com o apoio do pessoal nas redes. Enfim, tem alguns vídeos já postados na nossa... A gente tem movimentado tudo por lá, né? Pela nossa página no Instagram do Grêmio. Então, a nossa escola tem essa importância cultural, certificada, mas é uma luta que outras escolas também estão passando por vários problemas, assim. A gente entende também a importância. E agora eu acho que é o momento
de estar unido com as outras lutas também, né? Entendendo essas necessidades e cobrar mesmo do governo, do governador. Exigir o básico, né? Que eles façam um trabalho básico, porque eles não estão fazendo favor para ninguém. Exatamente. Isso aqui é um direito nosso. Se organiza todo, sai da sua rotina de vida, e aí você chega no lugar que você deveria ter aula, deveria ser recebido, e o governo do estado não te recebe. Ele dá um soco no teu estômago e fala para você voltar para o teu lugar, sabe? Então, acho que a gente também, de alguma forma, compreender enquanto sociedade que a escola, por mais que você não estude na escola, essa escola ela pertence ao povo. Porque o dinheiro do povo está aqui, sustentando a escola. Ela é feita pelo povo, é feita para o povo. E acho que esse momento que a gente está passando agora, ela é acho que a síntese disso. Porque, tipo, tem muita gente se unindo, sabe? Para poder fazer com que esse movimento de sucateamento, ele seja parado. Então, acho que essa consciência, cada vez mais, a gente precisa trabalhar. Que todo espaço público, ele é do povo. A gente foi na manifestação lá em Quintino, na FATEC de Quintino, e lá é um espaço do povo, é um espaço público, pertence a gente. E teve uma atitude patética para mim, que foi colocarem uma corrente humana. Ficar por aqui. A gente quer encontrar um lugar pra gente estudar agora, mas a gente quer um lugar perto, né? A FATEC estava querendo jogar a gente pro antigo CAP da UERJ, que fica no Rio Comprido, que é um lugar bastante inacessível. Então, assim, reiterar também a importância da gente estar aqui, perto da nossa escola, né? Zelando pela nossa escola, porque a gente sabe que se a gente não estiver aqui fiscalizando, essa obra não vai sair, vai ficar de qualquer jeito, a gente nunca mais vai voltar para cá. Então, a gente está nesse cenário, né, também. Então, eles estão se movimentando nesse sentido, né? Ontem, o secretário de Ciência e Tecnologia se dispôs a alugar um espaço, e a gente colocou aí um prazo de até sexta-feira. A gente vai fazer uma outra reunião na sexta-feira para ver se a gente, enfim, já vai estar com esse lugar em mente. Então, as possibilidades é tanto de algum espaço que já seja do Estado, ou um espaço que eles possam alugar. E se precisar de algum reparo também, eles dizem que vão liberar verba para a gente poder revitalizar o espaço e tudo mais. E o que a gente quer agora é oficializar todas essas coisas que eles estão falando, né? Eles têm feito esses encontros, assim, têm marcado tudo assim, meio em cima da hora, querendo dar soluções rápidas para que a gente pare a movimentação, mas é isso, assim, a gente não vai parar a movimentação até a gente ter tudo certo, tudo às vistas mesmo, né? Então, né, dito tudo isso, a gente faz uma convocação, né, de todo mundo poder seguir nosso @GEMartinspena, que é o Instagram do Grêmio, onde a gente tem postado todas as atualizações, onde a gente posta, enfim, Lázaro Ramos gravou vídeo pra gente, tá lá, Margarete Menezes está do nosso lado também, tá lá na nossa página no Instagram. A gente tem pedido doações também para o nosso movimento, para poder ajudar a galera com passagem, né? Porque a gente não tem direito ao passe livre. Então, para a galera conseguir estar nos atos, conseguir estar na escola produzindo arte, produzindo educação, a gente pede essas doações também para ajudar com quem não consegue pagar passagem, também para custear, enfim, um lanche para a galera que fica aqui o dia inteiro. O Pix vai estar lá também no nosso Instagram. E amanhã vai ter o ato pela educação, né, contra a reforma do ensino médio, e a gente vai estar junto com essa galera também. A gente está construindo para estar colado com as outras lutas, com os outros estudantes também. Então, essa convocação para estar todo mundo junto, né, nesse momento. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.